Eu particularmente estou muito curioso em conhecer Nampula, as Mutianas, né? Bem lindas. Sim, E na verdade vaidosas, e vaidosas. sempre tive essa curiosidade de conhecer a cultura do povo lá de Nampula, não é? Então eu particularmente estou muito feliz por saber que já existe a Muniga, que é uma nova televisão que está a conquistar o mercado nacional. Então, pessoal aí em casa, liguem sempre à televisão Muniga. Onde vamos, de alguma forma, tem estado a contribuir para o crescimento deste país em diferentes áreas e hoje não vai fugir a regra. O nosso convidado trabalha na área de consultoria financeira aqui na cidade de Nampula, o local de onde estamos a transmitir este programa. Por isso convido a si a estar conosco hoje. Por isso convido a si a estar conosco e acompanhar a viagem deste homem que tem muito por partilhar conosco. O nosso convidado para hoje é Zaqueu Sabino Eruba, que tem vários projetos em diferentes áreas, mas os detalhes você vai ficar a saber já a seguir durante os próximos minutos desta nossa conversa. Olá, Zaqueu Eruba, muito obrigado por estar conosco e partilhar um pouco daquilo que é a sua história. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Na verdade, eu sou Zaqueu Sabino, carinhosamente chamado por Eruba, que por coincidência é o nome da minha consultoria. Exato. Zaqueu não é de Nampula, pelo que eu sei, não é? É do outro ponto do país, é da Zambésia, não é? Pode falar-nos quem é Zaqueu Sabino, a sua infância? Foi mesmo na Zambésia ou em algum outro ponto de Moçambique? Bem, eu sou de Zambésia, distrito de Namacurra, natural de Macuse mesmo, lá no Macuse, onde supostamente haveria aquele porto da Vale Moçambique, é a zona do Palomar, o melhor coqueiro de Moçambique. Acredito que está aí na zona. Está, exatamente. Não, está no Macuse. O melhor palmar de coco está no Macuse, onde estava instalada a companhia de Boró. Certo. Exatamente. Interessante. E eu, é lá onde eu nasci, no Macuse. Tive alguns anos lá, fiz o ensino primário lá. E depois saí para a cidade de Quelimane. E por aí, então fui estudando lá em Quelimane, por vários motivos, que se calhar, por curiosidade, se me perguntar, poderia explicar aqui. E tive que vir cá em Nampula. E de Nampula fiz a minha escolaridade, comecei a trabalhar no Niassa, voltei de Niassa em 1998, fui a Nacala Porto. E de Nacala Porto tentei insistir para vir a Nampula, não consegui. Fui, por razões de trabalho, transferido novamente para o Niassa. E de Niassa voltei para cá, em 2020. Esse é um breve resumo daquilo que é a sua pessoa, mas nós vamos voltar lá mesmo na infância, na altura em que estava mesmo no ensino primário. A sua família é filho está numa família de quantos irmãos? É o mais velho ou não? Eu não sou mais velho, e eu praticamente sou o 12º. Décimo segundo. Historicamente, porque dos que eu conheci, só foram 10. Os primeiros 6, eu não consegui ver. 6 eu não consegui ver. Exatamente, de conhecer. Dos mesmos pais. Mesmo pai, mesma mãe. Então, podemos fazer as contas de 16. Exato, Meu Deus. exato, 16. Também naquele tempo lá, isso era bem normal, não é? Sim, era bem normal, era bem normal. Tinha que ser 7, 8, 9, 10. Era muito normal. Hoje em dia a coisa é bem diferente. Sim, e falando mesmo de filhos, o meu pai, acho que para fecharmos essa parte, o meu pai já me contou a história de que já tentou cortar, já tentou fazer planeamento e não conseguiu, porque naquela altura
os métodos convencionais eram muito escassos. Eram muito escassos também os mitos não permitiam que as pessoas fizessem o aborto. Foi a razão pela qual foi nascendo, exato. E se calhar eu não teria nascido. Então passou a sua infância lá, em que escola fez o ensino primário? E eu fiz o ensino primário na escola primária de Cabaia, de pré-primária até terceira classe. Não tinha quarta classe. Tive que ser transferido para a escola primária de Muceliwa, na zona para quem conhece lá, o Bispo Bernardo, que era o bispo de referência na cidade de Quelimane, na diocese de Zambésia. E depois daí fiz a quarta, quinta, a sexta classe fui fazer na única escola secundária que havia lá. Fiz sexta e sétima. Por coincidência, a sétima era o primeiro ano do Sistema Nacional de Educação. Exatamente. Não, a nível nacional. Sistema Nacional de Educação, que é introduzido pelo Samora Machel, na altura. Então, fiz a sexta e sétima na escola secundária do centro, em Macuse. E depois de fazer a sétima, quando passei para Quelimane, na cidade de Quelimane, para continuar com meus estudos no ensino comercial, na Escola Industrial Comercial Prima de Maio. E de certeza que foi lá viver para a casa dos parentes, né, de algum parente? Estava com meu irmão e depois de algum tempo, meu irmão, por razão de trabalho, foi a uma formação no Japão. Meu irmão era piloto de barco, foi no Japão e comecei a ver com outros irmãos, éramos 2 ou 3, um estudando no ensino geral e o outro fazia curso de professorado. E vivíamos entre 3 irmãos, mas a sermos sustentados por ele, à distância ele estava no Japão. E depois veio. Depois, quando voltou, e casou e continuamos a vida normalmente com a nossa cunhada e ele viajava bastante. Sim, é só imaginar a vida de um piloto de barco não é para sentar. E quantos anos tinha nessa altura? Nessa altura eu estava a fazer, tinha sinceramente 12 ou 13 anos, uma coisa dessa. Sim, entre 12 e 13. E quando entrou para o Instituto Industrial? Escola comercial, sim, sim, exatamente, estava lá com essa idade, acho que eram entre 12 e 13 anos, acho que é isso, sim, 12 e 13 anos. Contabilidade, sim. Entrou porque gostava ou naquela época tinha que ser, pronto, escolher um lado para... Para ser sincero, eu gostava, por 2 motivos. O primeiro motivo foi que eu entendia bem a matemática. E o segundo motivo, tinha a língua inglesa. Eu precisava de saber a língua inglesa. E há um outro motivo que eu não queria dizer, que era o facto de estar a trabalhar limpo, de agravatado e tal. Então apreciava aquilo. Sim, eu apreciava aquelas pessoas na altura introduziram transportes, umas motorizadas Honda, na saúde, e eu tinha um tio também que era administrador hospitalar, andava daquelas motos de Honda, bem gravatado, já tinha banco BCM, tinha o BPD, então todos aí bonitinhos, com aquelas ondas, eu comecei a pensar, mas por que não ir para aí? Então para essa área. Então eram 3 motivos. Eram 3 motivos. E a minha família estava contra aquilo. Então eu tentei provar. Não aprovava? Não. Queriam que eu fosse eletricista. Porque eu tinha dom. Eu com 8, 9 anos eu conseguia reparar fio de engomar. Sem mesmo ter aprendido? Sem ter aprendido. O relógio se estragava, eu reparava. Um rádio variava, eu conseguia mexer aquilo por curiosidade, não havia estanho, não havia nada. Eu pegava raio de bicicleta, punha no fogo e rentabilizava o mesmo estanho que está lá do lado, para poder estanhar aquilo e aquilo funcionava. Okay. Então, viram que este aqui já dá para ser eletricista. Exatamente. Então, eu tentei provar que a escola onde eu saí, e conduziram que eu fosse ao curso de contabilidade. Será que não? Nós queremos isto porque por razões de que é fácil conseguir emprego, ganha rápido, porque você não senta em casa, está sempre a ter mercado, a fazer instalações elétricas, de manutenção. E eu disse não.
E fizeram questão de me matricular na eletricidade. Sério? Sim, matricular na eletricidade e eu. Então, este puxa para aqui, puxa para lá, teve que ser muito firme, porque naquela época não era fácil convencer os nossos pais. Exato. Eu não consegui convencer, francamente. Matricularam-me com a ajuda do meu tio. E meu tio matriculou, meu tio Patrício, que aproveito lhe desejar ali, lhe desejar um bom dia, um bom dia, queria o melhor para mim. E eu insisti, fui na escola, falei nessa pedagógica, que fui matricular na universidade, mas a lista que me conduziu do ensino secundário para cá, foi que eu devia ir na contabilidade. E não só que eu gosto, quero isso. Então, acabaram me aceitando e na altura tive a sorte que o curso de contabilidade tinha poucos estudantes. Porque era o curso, exatamente, era o curso mais fugido e mais temido por causa das contas, por causa das exigências, chumbava-se por semestre. Você chumbou no primeiro semestre, segundo semestre sentava em casa. E depois da escola comercial, qual foram os passos que seguiu na sua carreira profissional? Depois da escola comercial, eu não terminei o nível básico em Quelimane. Tive que sair exatamente em 93, após o término da Guerra dos 16 anos. Saí de lá, não havia chapas, não havia transporte. Eu tive o único machibombo confortável, entre aspas, que foi minibase, foi subir de Quelimane até Mocoba. De Mocoba para cá não havia transporte coletivo. Tivemos que subir num caminhão. Eu provei IFA. Aqueles caminhões com sal por baixo, lona, e nós sentamos por cima. Cima do céu. Exatamente. E para fazer um percurso de Mocoba a Nampula, 3 dias e meio. Em 1993. Se calhar foi o primeiro carro que passou depois da guerra. Depois do Acordo de Geral de Paz. Porque foi em outubro, acho que isso foi em outubro, no dia 4, e eu passei em março de 1993. Mas com pouco tempo, depois do Acordo Geral de Paz, não havia aquele receio? Aquilo, primeiro, depende dos propósitos. Eu sabia. O meu irmão, que apoiava bastante em mim, até nessa altura tinha aberto uma conta para mim de menor no banco, no BPD, tinha aberto uma conta, estimava-me bastante. Esse que era o piloto do barco. E ele disse para toda a gente, disse para amigos, disse para a família, que eu quero que o Zaqueu, seja diretor do banco. Então, para ser diretor do banco, tinha que ser contabilista, tinha que estudar. E eu não queria decepcionar a ele. Então, este seu irmão é que incentivava bastante a área de contabilidade, a área que gostava? Os incentivos para chegar nessa área são aquilo que eu expliquei. Só ele motivou, quando viu a minha iniciativa, motivou e avisou que eu quero que este estude, quero que este termine, quero que este seja diretor do banco. Para chegar nesse patamar. E eu vou investir nele. Abri uma conta bancária no BPD, mesmo estando distante, o dinheiro caía lá, eu era portador tanto de ir ao banco, levantar aqueles valores, exatamente com a internet. E eu era obrigado a saber assinar e decorar a assinatura, porque não havia havia muita exigência naquele tempo, não havia cartão. Então, eu trazia aquele dinheiro, até dava aos meus irmãos mais velhos. Se calhar na família fui o único que teve direito à mesada. Mesada, sim. Muito cedo. Então, e aconteceram alguns cenários que acabei decepcionando a ele. E para ele não manter a confiança comigo, eu tive que sair daquele mar para eu estudar. Ia lá, porque eu comecei a namorar. Com quantos anos? Eu comecei a namorar. Na mesma época, de certeza que estava na escola. Exatamente, exato. Logo no segundo ano. Então, exato. Então a família começaram ideias diversas. Sim. Algumas ideias queriam que eu casasse. Outras ideias queriam que eu continuasse a estudar. E outro grupo queria que eu rejeitasse a moça que eu não conheço. Então, eu sabia que eu namorei com a moça e eu não tinha por que negar. Eu assumi. Quando assumi, alguns ficaram decepcionados, que eu ia perder
o foco, não havia de estudar, porque namorar atrapalha. E naquele tempo bastava você confirmar que eu namoro com esta, independentemente do estado em que ela está, e já é sua. Sim, a palavra era muito. Sim, sim, já é sua. Então, para manter o meu foco, e eu tive que sair de lá. Tive que afastar, vim para cá. E eu sabia, estava ciente, e eu tinha um apoio de um amigo que acabou perdendo a vida, o que Deus tenha, o Ruas, natural de Pebane. Ele deu uma força, e disse, amigo, se você continuar aqui, você sabe o que é casamento, sabe o que é namorar na nossa terra. Com certeza que haveria um vida. Exato, então você tem que arranjar uma oportunidade, procurar algum sítio para você continuar com o seu sonho, com o seu estudo. Então eu tive que viajar e vim até cá, na Nampula, e deixei. Exato, continuei a escola comercial, 3 de fevereiro, e deixei ele lá. Quando deixei, começaram a rir. Queremos ver até que ponto ele ia processar. Na verdade, que isto ia lhe engasgar. Acabaram cuidando da moça, e eu vim para cá estudar. Seu primeiro emprego, como é que foi? Meu primeiro emprego foi um grande desafio. Eu saí, fui trabalhando enquanto estagiava. Estagiava no Caminho de Ferro de Moçambique e trabalhava numa empresa de venda de material de construção. E era lá como diretor comercial. Fui a convite de um conterrâneo que veio da Beira para cá, procura de alguém. Fui para lá, fui trabalhando e depois, por causa de ser tão criança, a liderar uma equipe de pessoas. Nessa altura, acho que foi depois de terminar, que eu tinha 20 anos. 20, 21, sim. Sim, sim. Tinha 20, 21. Então, ele estava liderando uma equipa já experiente, não andavam satisfeitos. E simplesmente eu disse, voltei, falei para o meu irmão que via comigo cá, eu disse, eu vou deixar de ir lá trabalhar. Por quê? Eu disse, não gosto de abuso, não gosto de confusão, estou a dizer isso aqui, estão a discutir comigo, então eu não estou satisfeito, eu vou sentar. E sentei. Deixou o trabalho. Trabalhar porque eu sabia que tinha outra fonte de renda. Porque durante o período em que eu estava a estudar, eu tinha turmas onde eu dava explicação. Sim, então tinha outra alternativa. Tinha alternativa e aquela explicação rendia-me mais que aquele emprego. Sim, porque eu tinha turmas e dava explicação ao domicílio, sim, porque uma tarefa que eu estava a fazer, mesmo estando no nível básico, eu dava explicação que estava no nível médio. E quando foi ao nível médio já foi mais fácil. Sim, exato. E depois, a experiência de explicação acabou convidando alguns meus amigos também, que um deles está cá em Nampula, continua meu amigo, o Pedro Avalinho, também que aproveito de mandar um abraço, o outro está no Maputo, e seguiram o mesmo exemplo, era mesmo rentável. Era rentável. Foram dando explicações, sim. Mas depois acabei terminando, acabei conseguindo ainda outro emprego, porque fui ver que era mais desgastante. Caminhar ao encontro dos estudantes, ao encontro dos clientes, nesse caso, era desgastante. Caminhar ao encontro dos estudantes, ao encontro dos clientes, nesse caso, era desgastante. E por aí continuou mesmo na área de contabilidade, não é? Continuei na área de contabilidade. Outros empregos, outras oportunidades. Fui ao Niassa, a convite do meu primo, me chamou, porque era um contabilista na João Prado dos Santos, Sociedade Guarda de Niassa, que está em Coamba. E eu disse, ok, estou a vir. Quando fui para lá, no período de João Prado dos Santos aqui, onde está o BIM, antes daquelas confusões todas, a pessoa disse, não suba, eu estou a descer. Veio, naquela altura, havia a cultura de limparem sapatos na rua, como aquele senhor polia sapatos. Ele chamou, entrevistou-me a limpar o sapato dele, que foi uma conversa, mas depois fui ver que aquilo não era conversa simples, era entrevista. Era uma entrevista dura, entrevista dura, que um senhor depois com o meu diretor, também aproveito de mandar um abraço aí, o Macedo Martinho, que foi grande homem, entrevistou-me na rua, e aí mesmo disse, vai a Coamba, quando chegar em Coamba, diga que quem mandou foi o Macedo Martinho, você vai ser recebido, depois alguém ligar para mim, eu vou dar instruções. E eu viajei sozinho de comboio, também levei 2 dias daqui a Coamba. Um troço de 300 km que agora se faz em 4, 5, 7 horas, se calhar. Eu levei 2 dias, porque naquela altura para viajar era difícil. Foi em 1998.
Nessa época, Zaqueu, já com 20 anos, estava mesmo aqui na cidade de Nampula, um jovem trabalhador, à procura daquilo que são os seus sonhos e oportunidades. E como é que estava o seu coração nessa época? Pensava em casar-se, formar uma família? Tem algum grande amor para partilhar conosco alguma história? Bom, sim, eu sempre pensei, porque toda essa caminhada que eu tive, fui à Niassa. Quando fui à Niassa, eu sempre, aliás, todos da minha terra, lá no Macuzi, sempre têm esse foco. Quando deixam alguma mulher lá, por mais que o tempo passe, acaba voltando a casar a mesma. Mas como assim? Tem compromissos. Então eu sabia que eu deixei a mulher lá, vou trabalhar, depois de me posicionar e criar condições para levar a filha de dona. Exato, eu voltarei para levar. Sim, e aconteceu, fui levar. E aconteceu, casou-se com a sua esposa. Quantos filhos tem? Tenho 3 filhos. Na dúvida, porque tive uma que acabou perdendo a vida. Sim. Então, por isso estava a ver se podia podia quantificar ou podia excluir. Então são 4. Exato, sim. Estamos hoje a conversa com Zaqueu Eruba, ele é um consultor financeiro. Este programa no singular está a ser transmitido a partir aqui da cidade de Nampula. Fique conosco para saber mais histórias do nosso convidado para hoje. E pronto, Zaqueu, 4 filhos, formou a sua família. E como é que está as suas filhas? De certeza que são aquelas que fazem o seu coração alegrar-se, não é? Sonhos para elas. Exatamente, porque a primeira, a mais velha, fiz na altura que eu não estava posicionado, não tinha bases, acabei fazendo e ela serviu de exemplo. Foi muita lição que eu colhi com aquele acontecimento, e as outras também as outras também sucedem. A mais velha já está formada em contabilidade e auditoria, já é licenciada. A segunda já está no 4º ano de engenharia de telecomunicações. E mais ou menos isso, mas todos são minha inspiração. E a mais nova, então, que eu mimo, porque a mãe acabou perdendo a vida tão cedo, deixou ela com sensivelmente 12 anos e alguma coisa, 3 anos, e ela praticamente cresceu comigo. Mais nova. Exatamente. Agora já tem 7 anos. Sim, então já imaginou 4 anos já dormir comigo. É verdade. Então só desmamentei quando eu saí do Niassa para Nampula. A conversa de hoje neste programa singular está muito boa, mas vamos sair para um brevíssimo intervalo. Voltamos já com a segunda parte deste programa e você poderá acompanhar mais histórias sobre o nosso convidado de hoje. Até já. Quando chegamos à nossa casa, queremos tudo à nossa maneira. A Sara faz sempre o jantar acompanhada pela novela e pelas notícias na TV e no telemóvel. Enquanto isso, o Benny vive colado ao tablet e ao seu programa preferido. A Princesa Xana adora usar o seu telemóvel para ver os desenhos animados. Já o Papa Nelton nunca perde um jogo da bola com as gravações da Box Vive Mais. Com o serviço Vive Mais da TV Cabo, a família vê televisão como quiser, quando quiser, porque cá em casa mandamos nós. Adere já em tvcabo.mz. Você está à procura de serviços de gráfica de alta qualidade? Nós somos a casa Índico Gráfica. Serviços de uma gráfica rápida, bordados no geral, estampagem geral, brindes em canetas, chávenas e celulares, produção de uniformes para professores, pessoal de saúde e estudantes, cartões de visita. Também somos especialistas na produção de todo o tipo de material promocional. Visite-nos, estamos no Meivir, cidade de Nampula, próxima à 2ª esquadra. E-mail indicografica22@gmail.com. Para mais informações, contacte-nos. Índico Gráfica, eficiência e qualidade.
Queres te formar em um profissional de qualidade na área de saúde? Venha inscrever-se já no IGCS, Instituto de Gestão e Ciência de Saúde. Cursos acreditados pela ANEP temos cursos de enfermagem, saúde materno-infantil, enfermagem geral, medicina geral e novo curso de laboratório. Estamos localizados em Natiquiri e 4 Caminho Morral Expansão. Também pode localizar-nos no recinto escolar islâmico na cidade de Nampula. Venha fazer a sua inscrição e garante o seu futuro. Tem um sonho de abrir um negócio em Nampula e não sabe onde? Pois é, chegou a sua grande oportunidade. Venha adquirir a sua loja, salão ou mesmo escritório aqui no Grande Bazar a preços promocionais. Este edifício está localizado na Avenida do Trabalho, concretamente no bairro de Murapaniwa. Venha e nós esperamos por si. O Ministério da Saúde está neste momento a administrar a vacina de reforço contra a Covid-19. A dose de reforço abrange a todas as pessoas que tiveram completado 6 meses após a tomada da última vacina contra a Covid-19. Eu já fiz a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Ainda não fez a dose de reforço da vacina contra a Covid-19? Tem 18 anos de idade ou mais? E já se passaram 6 meses após a última vacina? Vá já à unidade sanitária mais próxima e reforce a sua imunidade contra essa doença. Vá hoje mesmo vacinar para que tenha a sua imunidade reforçada. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. Olá, cá estamos de volta com a segunda parte do programa No Singular, a ser transmitido a partir de Nampula. E hoje nosso convidado é um consultor financeiro, Zaqueu Eruba, mas também ele é empreendedor. Vamos então, nos próximos minutos, saber do outro lado deste nosso convidado. Zaqueu, muitas oportunidades em Nampula, por isso acabou mesmo fixando residência aqui, não é? Exatamente, porque é aqui onde eu cresci profissionalmente e vi tanta coisa. Então não fazia sentido, depois de aparentemente ver a rescisão do contrato de trabalho que eu tinha do outro lado, não fazia sentido eu não vir para cá, porque eu sabia que aqui tem um mercado e conheço os caminhos todos, andei a pé, né? Então, veio para cá montado num caminhão IFA, então pois. Não é? Então, aos 30 anos, onde é que estava o Zaqueu? há uns 16 anos atrás, por aí. Há uns 16 anos atrás, eu estava em Quamba. Em Quamba? Em Quamba. Em São... A trabalhar. A trabalhar e ainda a fazer consultoria. Consultoria e comércio. Tinha a minha pequena lojinha ali. Então... terminou a escola comercial, foi para o Instituto Comercial, fez algum ensino superior? Sim, sim. Fez ensino superior na área de? Finanças. Na área de finanças. Fez aqui em Nampula? Fiz no Niassa. Fez no Niassa? Sim, e fui terminar no Maputo. Certo. Muito bom. Em que ano foi isso? Foi 2010, 2016. E durante esse período sempre foi fazendo as suas consultorias? Exatamente. Direcionadas mesmo para
Empresas, novos empreendedores. Controles internos, planos de negócio, sim, gestão comercial, assessoria. Então, eu vinha fazendo comércio, tinha a minha empresa e ia trabalhando. Fazendo comércio, o que vendia exatamente? Naquilo, eu comecei por... Tinha um esplanada, discoteca. Tem um espaço. Um espaço de discoteca, onde de dia projetava um filme e à noite, aos finais de semana, era discoteca. No meio de semana era só filmes, das 13 até 20 horas. Até 20 horas. Depois, quando começou aquela evolução das televisões, começaram a vir as televisões, o mercado ficou fraco, então só mantive a mercearia e o bar, que vendia bebida e alguns gêneros alimentícios, e a outra parte que era o salão. Então esta veia misturada, este lado, não é coisa de agora. A questão do Yoruba não é coisa de agora, já vem lá de trás, não é? Não. Vem de trás e formalizei a Yoruba em 2010. Ok, então já vinha investindo nesta área de entretenimento, restauração, pois, não é? Então queria ganhar algum dinheiro mesmo com este local de lazer, discoteca e tudo mais. De um lado ganhar e do outro lado manter o perfil. Porque uma das coisas que eu dizia era assim, se nossos avós eram empresários, mas aquele foco de empresário acabou ficando quebrado no meio. Não sei quais foram as razões, se calhar foi aquela guerra dos 16 anos, não sei, não consegui apurar a verdade, mas ficou quebrado o espírito empreendedor e o espírito de empresário na família. Eu girei por toda a família, não consegui identificar continuidade. Então eu decidi que eu vou continuar com isto e tenho que manter. Agora, se meu pai perdeu a vida, deixou o filho que sou eu, e eu disse, para meu pai era empregado. Minha mãe era empregada ou era doméstica. Não, eu tenho que perder a vida enquanto meus filhos dizem, meu pai era empresário. Sim. E para ser empresário não precisa de dinheiro. Só precisa de paciência, saber o que você quer fazer, ter foco, iniciativa. Então, foi essa vontade de querer devolver o legado, devolver o espírito empreendedor dentro da família e voltar a devolver o nome de empresário dentro da família. Porque a história que me constou é que o meu avô da parte materna tem origem indiana, e era mercador, veio até lá porque tinha que desenvolver o negócio dele. Então acabou fazendo filhos, depois filhos, até chegar a geração do meu avô. E meu avô tinha a mesma característica de indiano. Sim. Sim, até não só comércio, características físicas. Olhava para ele e conseguia perceber que isso não pode não ser moçambicano. Então, a maior parte dos moçambicanos aqui em Nampula tem mesmo esta descendência. Macuso. Diga? Macuso. Sim, é Zambésia. É no litoral também. Esta influência, né? O norte um pouco também do centro tem mesmo esta influência este lado indiano, não é? Encontra-se muito moçambicanos que dizem, não, meu avô ou tataravô era descendente de indianos. Exatamente, então foi essa mesma vontade. Porque contaram uma história toda e eu disse, não, tenho que devolver o espírito empreendedor, o espírito de empresário. E consegui. Pelo menos sou licenciado, tenho a licença como empresa. Como empresa, sim. E estou em processo também de oficialização como empreendedor. E cultura, não é? Então, fazer consultoria na área de finanças não é tarefa fácil, não é? Porque em algum momento nós não nascemos com esta vertente para ter as coisas organizadas. Eu sei que há muitos desafios, fazer perceber às pessoas que precisam ter as suas empresas organizadas, educá-las na questão financeira. Há muitos desafios. Tantos. Primeiro, o perfil do próprio consultor. Porque para ser um bom consultor, não precisa apenas ser inteligente.
você tem que conhecer as etapas, tem que ter os desafios todos, ok? Então, para além de passar pela formação, você tem que ter experiência daquilo que você quer fazer. Ter o domínio da matéria. E é isso que reina em mim. Porque quando alguém liga para mim, quer algum aspecto, eu simplesmente não digo vou ver no livro. Eu só lhe digo, sabe que isso paga-se. Se quer que eu escreva, marcamos um dia para eu escrever, quer agora, estou livre, eu curvo. De onde eu vou, a minha viagem, eu vou. Sento com ele e escrevo. E ele olha e é exatamente o que ele queria. Quer um plano de negócio? Liga-me, eu digo quando é que quer. Não sou eu que determino a data. Ele, meu cliente, é que determina quando é que ele quer. E eu digo, vou lhe dar. Mesmo dizer que era amanhã, essa noite eu sento, faço e lhe entrego. Porque tenho o domínio. Quero uma contabilidade bem feita e organizada. Quero os processos de recursos humanos bem estruturados. Eu sento, estruturo, em menos de pouco tempo, lhe entrego. E como a vontade do consultor é a satisfação do cliente, eu entrego-lhe e faço o acompanhamento. Porque na maioria dos clientes que precisam de consultoria, só pedem uma coisa enquanto não é isso que precisa. Existe sempre alguma coisa de trás que ele não sabe, que complementa aquilo que ele pediu. Então, naquele processo de acompanhamento, acabo descobrindo outra lacuna. Ou por um lado, não tem quadros qualificados para aderir aos controles internos que ele pediu, ou porque alguém não tem domínio das formas de Excel, acaba distorcendo. Sou obrigado a trancar aquelas colunas que têm fórmula e pinto aquelas colunas que ele só tem que preencher. Então ponho o funcionário dele de mecânico. Só começar a lançar em algumas colunas sem saber onde é que caem os números. Que é para depois o dono só pegar aquilo e ter os resultados necessários. Então é um processo muito difícil. Este em termos técnicos. Agora, existe em termos de compreensão psicológica dos nossos empresários. Dos nossos empresários. E fica um pouco difícil, não é? Você encontrar, não sei, não tenho muito domínio para a Zona Sul, mas a região norte, não quero desprezar, mas eu não vejo muito interesse em precisar ou em solicitar serviços de consultoria, porque não estão a ver a relevância. Não estão a ver a relevância. Então, ele não percebe que a partir de consultoria pode vender mais. Não sabe que a partir de consultoria... Exatamente. Pode controlar os estoques. Em vez de continuar a comprar a mesma mercadoria, podemos dar estratégias de venda, não é? O que acontece muitas vezes? As pessoas pensam que as estratégias de venda só se inserem no marketing. Também dentro do controle interno, dentro dos procedimentos de compra e venda comerciais, existem estratégias. Né? Então, tem que ter alguém que sabe. Eu tive essa vantagem de conhecer as finanças, de conhecer o comércio, porque passei por essas 2 licenciaturas e também tive o prazer de estar cerca de 20 anos a trabalhar, 8 anos na área de contabilidade, integralmente ligado na contabilidade a partir do início até o fim. Fecho de contas, preencher aquele processo todo no final do ano, levar, entregar as finanças, ser carimbado, devolver. Como consultor financeiro, quais são as principais dificuldades que encontra perante os empresários? Organização de arquivos. Sim. Este é o primeiro problema. Porque é normal contactar a mim, eu vou, quando são muitos aspectos de contabilidade, eu não sou eu que vou, mando a minha filha, que vai para lá, que também tem domínio dos processos, tem também uma área, é licenciada em contabilidade e auditoria, eu digo a ela, vai para lá. Ela, quando chegar lá, simplesmente lhe dá eu não sei se não vou falar segredos, mas desculpa. Simplesmente, ela sabe quanto é que foi vendido, mas não sabe quanto é que foi comprado. Não tem toda a informação. Se tem, mas está na cabeça. Está na cabeça, não está evidenciado. Não está registrado. Então eles têm contabilidade organizada por causa da imposição legal, que é para quando chegar o fisco. Dizer, temos aqui um modelo de início de atividade, temos o alvará, estamos registrados no INSS, temos certidão de quitação, está aqui, qual é o problema? A relação nominal está aí colada, o horário de trabalho está aí colado. Agora falta ok, meu amigo, deixa-nos já trabalhar. Então, é mais para isso. Agora, lá no fundo, lá no fundo. Até porque
que quando alguém decide abrir uma empresa, ele não tem todo o conhecimento da gestão de uma empresa. Ele precisa de um profissional que tem domínio na matéria para poder, não é, estruturar a questão financeira da sua empresa, não é? Exatamente, sim. E o que é comum é as pessoas recorrerem a advogado. E advogado, por quê? Porque quando tiver algum problema, há de prosseguir-lhe até o tribunal e aos juízes, por aí fora. Então, e outra vertente que fazem é, querem tratar algum documento, contactar a pessoa que trabalha naquele departamento. Nas instituições públicas. Ok? Então, porque chegou lá, está a solicitar ajuda, a pessoa que está lá acaba lhe ajudando. E qual é a ajuda que se procede nesse caso? Aquele senhor que está lá não está para trabalhar para ele, está para trabalhar para o Estado. Então, se você chegar lá e diz, quero abrir um restaurante, ele simplesmente leva o alvará, leva aquele papel, e o papel está colado no balcão, te mostra onde está aqui o papel, e esse alvará que você quer custa tanto. Paga, leva o alvará, volta. Vai para a loja, vai para o estabelecimento dele e abre a loja. Mas não é assim. Não é assim. Exatamente, tem alguns aspectos. Sim. Não só. Tem um processo adequado que tem que ser seguido. Porque você não vai solicitar alvará antes de ter certidão, antes de fazer reserva de nome no Conservatório Civil. Okay? Não é ter alvará antes de obter o NUIT. Está a ver? Então, você tem que passar por esses passos todos, sim, esses processos todos, e tem que saber, ok, tudo bem, é restaurante, mas esse restaurante tem um sócio. Se eu tenho sócio, qual é o nome que devo dar? E se eu não tenho sócio, qual é o nome que devo dar? Então, esses aspectos todos contam na atribuição de alvará. Então, a pessoa, se não está preparada e se não solicitou serviço de consultoria, então chega lá, põe o nome dele. E o foco de pôr o nome dele, tanto o fisco como a auditoria, e o mesmo nós quando chegamos lá, o foco de pôr o nome dele, nós pensamos que é a empresa dele. Porque toda empresa que está registrada em seu nome é nome individual. E não percebe que tem riscos, como está em nome individual. Tem riscos graves, porque se você registra uma empresa em nome individual, em seu nome, os seus bens pessoais ficam associados aos bens da empresa. Mas essa cultura que a maior parte dos moçambicanos tem de associar os seus bens particulares, ou então até mesmo escrever o nome da empresa, Telma Cumbe Limitada, não é? Eu não sei se é mesmo aquela coisa de não, eu quero aparecer, acabam prejudicando aquilo que é o seu próprio negócio, quando, na verdade, uma empresa é uma entidade e eu, como Telma, sou uma cidadã, não é? E eu acredito que quando nós abrimos uma empresa, não é com a intenção de amanhã não dar continuidade, os nossos filhos não darem continuidade, né? Porque até hoje grandes marcas existem no mercado, mas as pessoas que estiveram lá no princípio destas empresas já nem vivas estão, mas as marcas permanecem. Então, é exatamente este desafio que precisa ser mesmo enfrentado, não é? Fazer perceber que a empresa é uma instituição, eu sou, inclusive, o PCA também tem um ordenado, tem um salário. Né? Isso passa mesmo por essa parte de desconhecimento, porque as pessoas não sabem, não tem pré-aconselhamento. Se tiver pré-aconselhamento de um consultor, e se for um consultor mesmo que quer te ajudar, porque a vontade do consultor é sempre ajudar o seu cliente, e o sucesso de um cliente é uma mais-valia para ele, porque já sabe que tem um produto. É como se fosse fábrica. Você entra na fábrica, sai um produto lá, você fica feliz, porque o produto está no mercado, está à venda, você está feliz. Então, é igual a nós consultores. Quando nós atendemos um cliente, o cliente alogra os seus lucros, a empresa cresce, começou com um bolo, agora já tem 10, 20 bolos. Nós ficamos satisfeitos e nós gingamos. Na verdade, eu fiz trabalho, é uma honra para nós. Então, eles não passam exatamente por esse aconselhamento. Então, eu posso dar exemplo, meu nome é Zaqueu Sabino, mas a minha empresa é Ruba Consultoria. E Ruba é o nome que me chamam carinhosamente. É o nome do meu avô, da parte materna, aquele que eu disse que era da origem indiana. Então, tive que procurar esse atributo para poder entregar. Foi uma forma também de imortalizar, dizer que isso que eu fiz também resulta dele. Então, as pessoas têm que saber, têm que procurar um consultor e para tentar ver se eu tenho sócio. Vou criar uma empresa por cotas ou limitada,
ou sociedade anônima, quando são vários sócios, por aí são várias terminologias. Ao menos sociedade unipessoal. Mas unipessoal, quais são as vantagens? A unipessoal pode ter um sócio, dois ou três sócios. Ok? Mas a unipessoal, mas os bens não estão associados ao nome da empresa. Estão associados aos bens da empresa, sim. Os bens estão completamente separados. Pode ser unissocial, pode unipessoal? Sim. Sociedade unipessoal limitada, por cotas, em comandita, e sociedades anônimas, por aí fora. Sim. O que não é aconselhável é... É aconselhável, mas depende tem os seus prejuízos. Tem os seus bens. Então, aí se for eu, tenho que conversar bem com o interessado, com o empreendedor, tentar perceber qual é o alcance. Se dá para ele trabalhar ou se dá para ele manter-se. Então, se na verdade ele é pequeno empreendedor e quer começar, quer usar o mesmo carro para transportar a mercadoria dele, eu deixo um pessoal e faço acompanhamento. Quando eu ver... Exatamente, basta eu descobrir que ele está a crescer. Sim. Eu solicito, aconselho a mudar. Do mesmo jeito que você pode começar com um regime de IVA, sim, não é? Regime de IVA de 3% de 3 em 3 meses, depois de ver que a atividade cresceu, muda para o regime normal. Tanto a contabilidade, você pode começar com regime de contabilidade simplificada e depois de algum tempo pode mudar para contabilidade organizada. Certo. Realmente, o desconhecimento de alguma matéria, infelizmente, leva a muitas empresas a entrarem na falência ou até mesmo várias empresas a fecharem anualmente ou diariamente. Há registro de várias empresas que abrem, mas também há registro de várias empresas que não fecham. Alguém dizia há algum tempo que na época da Covid as empresas fecharam não por causa mesmo da situação, mas porque não estavam preparadas para viver aquele período, não é? Né? Aquelas que fecharam ou tiveram algum déficit, mesmo porque elas não estavam preparadas. Muitas só organizam-se para ter atividade a curto prazo, não a médio nem a longo prazo, não é? Então, este é um dos pontos pelos quais várias empresas fecham ao ano, vários sonhos são enterrados mesmo por causa desta organização ou não da empresa. Temos que estar atento ao mercado, ver o que está a acontecer, na impossibilidade de continuar com o mesmo ritmo de venda daquele produto que é original, que se identifica consigo. Diversifica o negócio. Diversificar como assim? Portanto, está a vender roupa, sim, mas já está descontinuado, já ninguém precisa de roupa. Então há muita oferta. Você diversifica, começa a vender sapatos. Começa a vender cabelos. Exatamente, começa a vender cabelos, compra pouca roupa, ou compra poucos sapatos, aumenta a quantidade de cabelos. Nos meses de abril, por exemplo, abril e março, o negócio que sai mais em Nampula, onde estamos, são capulanas. Então, por que você vai insistir em calças rasgadas aí, se os jovens compram uma vez por ano, se calhar? Então precisamos olhar e analisar o comportamento do mercado. Um bom comerciante, um bom comercial tem que conhecer as dinâmicas do mercado. Onde ele compra, onde ele vende. E tem que tentar sempre ter seus próprios clientes. Enquanto não tiver clientes fixos, vai enfrentando sempre problemas. Diz-se que é melhor manter um cliente do que conquistar um novo, não é? Por isso, aquele hábito de quando temos um cliente, chegar a uma certa altura, diminuir a qualidade dos seus serviços, isso também é prejudicial para a empresa? É prejudicial sim, mas acho que atualmente as dinâmicas são outras, porque você vai manter um único cliente, aquele cliente passa a ser referência sua. Mas depois, em algum momento, ele cansa-se. Porque os produtos não são comprados todos os dias. São as Neste panelas. caso, não haverá o desafio do próprio empresário, empreendedor, inovar de forma a manter aquele cliente com novos conteúdos, novos produtos ou serviços. Também ir atrás de clientes que você não sabe. Perseguir um abstrato. Então, manter um que você conhece e é potencial. É sempre bom. Sim, vamos sempre à procura de novos clientes, mas manter os que nós temos e garantir sempre qualidade na oferta
é sempre melhor, não é? Novas políticas de venda, entrega ao domicílio, sim, para o mesmo cliente, ele ficar no conforto. Não, queres isso, vou trazer. Não, estou a trazer. Tenho coisas novas, porque já apareceu. Eu te vi naquele dia, parece que aquela roupa que tens aí já está encardida. Mas já recebi uma nova roupa. Tá a ver? Então, se ele descobre que o teu cliente gosta de um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de fato, não é? Então, traz mais uma cor para ele. Estás a vender. Ele sai a ganhar, você também ganha. Aquilo que os economistas diziam win-win. Né? Zaqueu Eruba, quais são os seus princípios de vida, valores que não abre mão deles, que carrega por todos esses anos de forma a posicionar-se no mercado e também que possa partilhar com a nossa audiência? Thelma, primeiro, amor próprio, vontade de fazer e princípios de como fazer a cada coisa, seguindo os detalhes. Porque trabalhar muito não é ganhar muito, mas trabalhar de forma consciente, você pode ganhar mais. Então, temos que ter a consciência daquilo que nós queremos fazer, nosso trabalho. Antes de fazer alguma coisa, tentamos perceber o que nós vamos fazer, se estamos a fazer de maneira correta e progredirmos. Se não conseguimos fazer de maneira correta, sempre há alguém, há uma mão que possa ajudar. Então, procura alguém que possa te ajudar. Sempre haverá alguém para te ajudar. Então, não desperdice as oportunidades que estão à sua volta. Negócio existe, empresas existem, oportunidades existem para todos, emprego existe, não quero ver que não há, negócio está demais, sempre há alguma coisa para fazer nessa vida. É só levantar, tomar uma atitude e colocar a mão na massa e trabalhar, não é? Exato. Exatamente. É um país de muitas oportunidades. Bom, podíamos ficar aqui mais horas a conversar sobre vários pontos, mas este programa fica por aqui. Muito obrigado por partilhar connosco um pouco daquilo que é a sua história. Muito obrigado, Zaqueu Eruba. Ponto final a esta edição de hoje do programa no Singular. Ponto final a esta edição do programa no Singular. Espero que tenha gostado. Próximo domingo esperamos trazer outras surpresas para si. De Wampula para Olomouenco Otene. Tenha uma excelente noite. Até a próxima.